Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira da 9ª semana do Tempo Comum, estamos reunidos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus, poderosa Palavra de Deus. Que bom que você está junto comigo. Nesta semana nós vamos continuar esse estudo, acompanhando a vida de Jesus. Que coisa melhor do que isso? Acompanhar o que Jesus fez, o que Jesus falou, o que Ele ensinou. Essa é a melhor forma de estudar a palavra, é olhar para Jesus, conhecer Jesus e se encantar com Ele. Então nós vamos, nessa semana, ver um pouco da carta de São Pedro e mais um pouco do Evangelho segundo Marcos. E nós vamos dar continuidade aonde nós paramos na última semana. E hoje nós vamos para Marcos 12. Eu vou ver aqui as leituras do dia. São 2 Pedro, capítulo 1, de 2 a 7. Aí nós vamos começar o estudo da segunda carta de Pedro. 2 Pedro 1, de 2 a 7. Nós vamos rezar o Salmo 90, um trecho do Salmo 90. E o Evangelho, Marcos 12, de 1 a 12. Vamos então já para a primeira leitura, onde a igreja ressalta para nós este versículo. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina. Leitura da segunda carta de São Pedro 1, de 2 a 7. Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que pela sua própria glória e virtude nos chamou. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência no mundo. Eu quero ressaltar aqui essa expressão, preciosas promessas. Quantas promessas e maravilhosas! A promessa do Espírito Santo, a promessa de salvação, a promessa de céu, a promessa de vida nova. Preciosas promessas, as maiores que há, para que nos tornássemos, olha que lindo, participantes da natureza divina. Isso é muito profundo. Nós nos tornarmos participantes da natureza de Deus. Por quê? Somos filhos. Somos imagem e semelhança. E aí, ao Espírito Santo habitar em nós, ao Espírito Santo nos transformar em santuário onde Ele habita, nós passamos a participar da natureza divina. Que isso aconteça. Amém? Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à virtude. E à virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, o amor fraterno. E ao amor fraterno, a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só quantas coisas Deus vai colocando em nós. Primeiro, começa com a fé. E aí junta com a fé a virtude. As boas ações. Aí junta a fé e a virtude, o conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos juntando o conhecimento, a nossa fé e a nossa virtude. E uma coisa alimenta a outra, não é verdade? Aí, ao conhecimento, o autodomínio. Porque o segredo da santidade é nós dominarmos a carne, termos domínio das nossas emoções, das nossas ações. Não sermos levados pelo instinto. Deu vontade de fazer, eu faço? Não, nós não somos animais. Nós somos filhos de Deus. Nós temos inteligência, nós temos conhecimento, nós temos ciência, nós temos discernimento para saber o que é certo e o que é errado. E nos autodominar, dominar nossos impulsos. O autodomínio. E aí, ao autodomínio, junta-se a perseverança, porque não é fácil esse autodomínio. Às vezes a gente cansa, às vezes dá vontade de desistir de si mesmo, mas aí entra a perseverança.
É preciso perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. E aí a perseverança, a piedade, a vida de oração, as práticas espirituais, a lécio divina, como nós fazemos aqui, a piedade. E aí a piedade, juntamos o amor fraterno, ou seja, quem está próximo de Deus, quem adquire essa vida divina, essa natureza divina, vai amar os irmãos. E nesse amor, a esse amor fraterno, amor de irmão, nós juntamos a caridade. E interessante que encerra como o ápice, o cume de tudo isso, a caridade. O que é? São as ações em favor das pessoas. A caridade é um amor em atos. E é esse amor, é esse tipo de amor que Jesus espera de nós, o amor que faz o bem. O amor que deixa de fazer o mal e passa a fazer o bem, isso é caridade. Então há aqui uma separação, né? Porque a gente sempre vê amor e caridade como uma coisa só, mas ele colocou aqui amor fraterno como uma coisa e caridade como outra. Porque esse amor fraterno me leva a fazer o bem, esse amor fraterno me leva à caridade, à obra de caridade. Não somente, irmãos, com os necessitados, o que é maravilhoso, mas também com todos os que nos cercam. Sermos caridosos com todos, inclusive com os inimigos, como nos ensina Jesus. Amém! Começamos bem esta manhã. E agora nós vamos rezar o Salmo 90, um trecho do Salmo 90. E eu quero que você participe dessa oração, confirmando no seu coração tudo que nós vamos dizendo aqui nesse Salmo 90. Amém? O versículo 1 diz assim: Aquele que habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois meu Deus no qual confio inteiramente. Vamos pensar nesse primeiro verso aqui, versículo 1 e 2. Quem habita, mora ao abrigo do Altíssimo, ou seja, nós moramos ao abrigo do Altíssimo, abrigados por Deus. Nós vivemos à sombra do Onipotente. Existe proteção maior do que estar ao abrigo do Altíssimo, à sombra do Onipotente? E aí, por isso, nós somos levados a dizer: sois meu refúgio, proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Diga isso ao Senhor: eu confio, Senhor, inteiramente em Ti, que eu estou aqui abrigado, eu estou debaixo de vossa sombra, Senhor. Outro verso, versículo 14. É Deus falando agora. Então, você vai acompanhar essas afirmações de Deus, confirmando com um amém. Somente diga amém. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo. Amém. E protegê-lo. Amém. Pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. Amém. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Amém. Ao seu lado estarei em suas dores. Diga amém. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos. Amém. E vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Amém. Agora diga ao Senhor: vós sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Agora vamos à aclamação ao Evangelho, que é conforme Apocalipse 1:5. Aleluia, aleluia, aleluia! Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Aleluia! Vamos meditar um pouco sobre essa aclamação ao Evangelho? A fiel testemunha, Jesus. Por quê? Todo aquele que dá sua vida pelo Evangelho é chamado de testemunha. Jesus é a fiel testemunha. E ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar para a glória. Então ele é o primogênito dentre os mortos. E aí, ele nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Nos lavou em seu sangue derramado. Amém. Evangelho. A igreja separou esse versículo para nós. Agarraram o filho querido, o mataram e o jogaram fora da vinha.
Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Marcos 12, de 1 a 12. Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Quero lembrar que na última vez, esses mesmos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, chegaram até Jesus no templo para armar uma armadilha, perguntando para ele com que autoridade fazes isso, porque eles já queriam prender Jesus, já queriam matar Jesus. Então agora, Jesus começou a falar a eles. Jesus vai falar coisas duras, mas reais, por meio de parábolas, por sentidos figurados. E diz assim: um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Vamos imaginar que Deus criando o mundo inteiro. E arrendou alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Imaginemos então que ele mandou um profeta. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta, sem nada. Então o dono da vinha, Deus Pai, mandou de novo mais um empregado, outro profeta, né? Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Foram os profetas que foram mortos ao longo da história. Restava ali ainda alguém, o seu filho querido, aí é Jesus. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, eles ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja bem que conforme vão avançando os capítulos, a tensão entre Jesus e os chefes judeus vai aumentando. Jesus os alerta agora que ele é um enviado do Pai e o que eles fizerem com Jesus de maltratá-lo e matá-lo, um dia o Pai vai cobrar deles. Jesus falou isso aqui nessa parábola claramente e eles compreenderam. Eles compreenderam que estava falando deles. E me chamou a atenção essa frase de Jesus, porque diz assim que ele destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. O que quer dizer isso? Porque Jesus foi enviado para o povo judeu. Ele era um prometido ao povo judeu, mas os judeus não o acolheram. Como diz o Evangelho de João, ele veio para os seus e os seus não acolheram. A luz brilhou nas trevas e as trevas não acolheram. Então o que Deus faz? Então eu vou abrir para outros povos, que não somente os judeus. E aí o Evangelho foi se espalhando para outros povos, para povos antes pagãos, que foram se tornando cristãos. O Evangelho invadiu toda a Europa, chegou até nós, chegou até a América. Por quê? Porque aquele povo rejeitou. Então Deus passou essa vinha a outros. No caso, nós no Brasil. Nós somos alvos dessa decisão de Deus. Olha, eu vou entregar minha vinha a outros. Quem acolher Jesus, quem aceitar meu filho, aceitar que ele é meu filho, que ele ressuscitou dos mortos e que ele é o Senhor, esse será salvo. Glória a Deus, porque nós fazemos parte desse povo.
Agradeça a Deus, porque você acredita em Jesus e por acreditar em Jesus, você habita sob a proteção do Altíssimo. À sombra do Altíssimo você mora e Ele nos salva, nos cura e liberta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a partir dessa semana eu não vou mais colocar os vídeos pelo WhatsApp. Então você tem que entrar aqui no canal e procurar o vídeo do dia. Eu vou colocar todos os dias, nós vamos fazer esse estudo. Se você conseguir acompanhar durante 3 anos, você vai fazer um estudo completo da Palavra de Deus através das leituras da missa. E é tão bom, gente, a gente aprender isso, porque conforme você vai entendendo essas coisas que nós estamos colocando aqui, ao você ler na sua casa sozinho, eu vou ler outra passagem aqui que não é da missa, você vai entender quem eram os fariseus, quem eram os que perseguiam Jesus, quem eram os pagãos, a quem foi dirigido o Evangelho, as reações das pessoas, dos samaritanos. E aí a gente vai tendo uma visão real de tudo que aconteceu com Jesus. E aconteceu verdadeiramente. Como verdadeiramente? Jesus está conosco agora. Jesus está aí na sua casa com você agora, enquanto você assiste esse vídeo, onde você estiver. Jesus, o primogênito dentre os mortos, que ressuscitou, está com você agora. Como Ele mesmo disse no Salmo 90, de estar junto conosco. Ele diz assim, que Ele vai mostrar a graça e a salvação. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos. Aleluia. Estarei ao seu lado. Eu estarei em suas dores. Deus abençoe. Tenha uma linda segunda-feira na presença de Jesus. A paz de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.